Oi, gente. Tem uma reportagem da revista Fórum sobre o inferno na Terra, a humilhante situação dos golpistas em prisão do Distrito Federal. Mostra que estão fazendo necessidades fisiológicas em público, banho usando sacola de supermercado, usando lençol porque não há roupas, detentas bolsonaristas têm cotidiano desesperador. A reportagem, inclusive, fala da diferença entre mulheres e homens, que as mulheres estão numa situação muito pior, não é, do que os homens. E eu vou fazer uma reflexão que talvez não seja o que muitos aqui gostariam de ouvir. Porque muitos gostariam de ouvir alguma coisa, que bom que os bolsonaristas estão se lascando. E claro que esse sentimento talvez permeie a gente por uns 10 segundos, alguns segundos, não sei. Mas o que eu gostaria que fizesse eles refletirem o quanto é importante, sim, termos direitos humanos e termos um tratamento digno a todos os presos, inclusive eles. Talvez passar por essa experiência faça eles refletirem, embora eu acho que muito pouco provável que qualquer um deles reflita sobre isso, porque reflexão não é o forte desses golpistas, óbvio que não. Mas nós que refletimos, temos que pensar que sim, todos, mesmo os golpistas, merecem um tratamento digno e não isso, né? Um relatório produzido pela Defensoria Pública da União sobre as condições em que estão presos os bolsonaristas envolvidos nos atos terroristas que destruíram a sede de Três Poderes e que participaram de QG golpista e tal, revela uma grande diferença entre o tratamento dado aos homens e às mulheres que seguem detidos. Elas vêm recebendo tratamento muito mais desumano. Olha o machismo estrutural da sociedade brasileira. E sem direitos mínimos se comparados a eles. Um exemplo básico, apenas para ilustrar, é o fato dos homens terem sido permitidos continuarem com suas roupas pretas ou camufladas, usadas antes de serem presos, enquanto elas foram obrigadas a usar uniforme e sequer foi permitido que seguissem na posse de seus sutiãs. Eu classificaria isso até como uma violência contra a mulher, né? O problema piora, segundo os relatos, porque, enfim, apenas uma muda de roupas foi entregue às detentas, por conta do calor é preciso lavar as peças. Enfim, uma série de coisas horrorosas, situação humilhante, são submetidas quanto ao banheiro, o vaso sanitário fica totalmente exposto numa área que dá acesso a um corredor e outras coisas, gente. Olha, o que é que eu tenho a dizer sobre isso de uma forma mais ampla? É lamentável, né, que estejam vivendo essas circunstâncias. Eu sei que muitos de vocês, talvez, num sentimento revanchista, estejam comemorando, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: isso deve fazer, e a gente tem que mostrar isso para pessoas de direita que talvez não tenham sido completamente, não tenham perdido totalmente sua humanidade, e dizer para elas: olha, isso aqui é desumano para qualquer um. E não deve ser esse o tratamento dado a detentos, a presos. Não deve ser assim com relação a qualquer pessoa. Tratar as pessoas dessa forma, tratar as pessoas mal, maltratar seres humanos, forma seres humanos ruins. Contribui para um índice de reincidência de crimes. A gente tem estudos sobre isso. Sabe quais são os países que a reincidência de crimes é menor? São os países que melhor tratam seus presos. Portanto, tratar os presos, tratar a população prisional de uma forma humanizada, tratar como cidadãos, por mais terríveis que tenham sido seus crimes, não é uma gentileza apenas com eles, mas é uma visão de futuro, pensando no que é que eles vão fazer quando eles saírem de lá. Você deve tentar de todas as formas reabilitar e contribuir para que aquela pessoa saia reformada, não apenas por causa daquela pessoa, mas sim porque quando ela sair do presídio, ela pode sair uma pessoa melhor ou sair uma pessoa pior. E os presídios brasileiros são verdadeiras faculdades do crime. As pessoas saem, em geral, dos presídios brasileiros piores do que entraram, com algumas exceções.
E isso contribui para uma sociedade com altíssimos índices de reincidência. Então, embora uma parte de nós queira comemorar as condições subhumanas que os bolsonaristas estão submetidos, quando eles lutaram contra os direitos humanos, e aí a gente pode dizer, tá vendo? Falta de direitos humanos é isso aqui, ó. Vocês não falam tanto que direitos humanos é para humanos direitos, e vocês cometeram crimes, então vocês têm que sofrer o pão que o diabo amassou. Eu entendo o sentimento por trás disso, de verdade, entendo. Compreendo completamente. Mas a gente tem que usar esse exemplo para dizer, tá vendo por que direitos humanos são importantes para todos os cidadãos, inclusive para a população prisional? Tá vendo? Porque quando a gente defende que todos sejam tratados de forma humanizada, isso inclui a população prisional, não apenas a população prisional, mas inclui ela. E vocês estão sentindo na pele o que é ter a falta desses direitos? Ser desrespeitados assim? Ver o problema que é uma sociedade que tem machismo estrutural? Como isso é uma coisa problemática? Nós temos que tentar abrir os olhos daqueles que forem possíveis ter seus olhos abertos para isso. E usar esse exemplo nessa função. Aliás, em parte, é isso que eu e o Fernando Drummond vamos tentar fazer no nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Nós vamos tentar mostrar para as pessoas o que é o fascismo, o que é o autoritarismo, como ele é nefasto, e ao mesmo tempo a literatura que se coloca contrária ao autoritarismo, contrária à dimensão fascista, que propõe uma sociedade mais democrática, mais justa, mais humanizada, mais decente. Uma sociedade que respeite os seus cidadãos, uma sociedade que não trata os seus cidadãos assim. Esse é um grande desafio civilizatório da humanidade. Não diria nem só dos brasileiros, eu diria inclusive da humanidade. E se por um momento vocês quiserem, e eu entendo, comemorar a situação dos bolsonaristas, podem comemorar brevemente, mas depois pensem em usar esse episódio para mostrar para as pessoas como é necessário a gente avançar enquanto sociedade, para a gente superar o problema da violência policial, para a gente superar o problema de ter nas cadeias e nos presídios faculdades do crime, quando deveriam ser espaços de reabilitação, espaços de ressocialização, espaços que deveriam preparar as pessoas para saírem de lá e não voltarem a cometer crimes. Esse tem que ser o grande objetivo do sistema prisional. Porque se não for, nós é que vamos sofrer com uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais cheia de crime. E eu quero a diminuição da criminalidade. E a diminuição da criminalidade passa por esse processo. As evidências sobre isso são incontroversas. O sentimento de vingança, o ódio, não pode ser maior do que a razão e do que a ciência nos diz. E a ciência nos diz que são os países que têm os presídios mais humanizados do mundo, que têm os índices de reincidência menores. Isso deve nos ensinar algo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.